Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos tendo mais uma oportunidade de aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo Atos de número 10 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Atos 10 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo disse a ele: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas esplandecedores e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor tem a dizer a respeito, te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, e depois do batismo que João pregou.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram e suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós vemos claramente nesses ensinos que nós estamos tendo o significado profundo que Deus quer trazer para mim e para você. Aqui em Atos 10, a gente vê que os 2 capítulos seguintes marcam um momento muito decisivo, um momento muito importante, sabe, aqui nas Escrituras, dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos dispersos por ocasião da grande perseguição em Jerusalém, eles tinham anunciado o evangelho aos judeus. Eles estavam pregando simplesmente aos judeus. E a partir deste momento, eles começaram a superar os seus preconceitos e levar a mensagem de Jesus Cristo também aos gentios, sendo ali através de um centurião. Cornélio, ele fazia parte da corte chamada italiana. Ele era de um regime de exército romano. Uma legião tinha aproximadamente 6.000 homens. E cada legião aqui tinha em torno de 10 cortes, de 600 homens cada. As cortes eram divididas em grupos de 100 homens. E cada centúria era ali comandada por um centurião, que era o caso do centurião Cornélio. Alguém semelhante a um sargento nos dias de hoje. Então a gente vê que Cornélio, ele era um gentil de origem italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa e semelhança, em semelhança ao eunuco que nós lemos lá em Atos 8, que a gente viu aquele etíope, que também ele era zeloso para com a palavra de Deus. Ali onde Filipe foi orientado pelo Espírito Santo de Deus para ensiná-lo, trazer a revelação da palavra e, consequentemente, batizá-lo nas águas. Então a gente vê que em Cesareia ficava aproximadamente ali 48 quilômetros ao norte de Jope e servia de capital para a Judéia. Então era uma região administrada pelos procuradores romanos. Então a gente vê que ali, quando o Cornélio, o centurião Cornélio, estava orando a Deus em torno das 3 horas da tarde, era a 9ª hora, que no nosso relógio é às 3 horas da tarde, era a hora de oração em Jerusalém. Jerusalém tem um horário específico que eles tinham para adoração, para oração ao Senhor Deus. Então ali nesse momento ele estava orando e onde ele teve uma visão, que um anjo do Senhor apareceu a ele para trazer orientações. Então, tuas orações e as tuas esmolas têm subido pela memória diante de Deus. Isso foi o que o anjo disse a ele. Essa é uma figura de linguagem que evoca a imagem, da subida de incenso ao templo. A palavra de Deus fala que o nosso Deus, ele aspira às nossas orações, as orações dos justos. Então, as orações de todos os cristãos sinceros, elas são eficazes. Como Pedro aprendeu agora pela sua própria surpresa. Pedro, ele era um homem que ele tinha preconceitos. Ele achava que simplesmente eles tinham o dom, somente eles eram dignos, somente eles poderiam falar do poder de Deus. Até então, a gente vê que nas Escrituras, meus amados, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus e ele foi ter com os deles, ele foi lá conversar com os apóstolos e os apóstolos não acreditou nele. Simplesmente uns fugiram e outros fecharam a porta na cara dele. Foi onde ele voltou para sua terra natal, ali para onde ele morava, e ele ficou ali durante 9 a 10 anos mais ou menos até Barnabé
ir lá buscar ele, conversar com ele. Então a gente vê, meus amados, que o preconceito hoje em dia, em termos de religião, afasta muita gente. Muita gente. Pedro estava com fome, Deus trouxe uma visão para ele descendo um monte de animais para ele poder se alimentar. E ali, por causa de religião, de crença humana, ele simplesmente deixou de comer. Por causa disso, meus amados, por causa de religião. Ele falou, não vou comer, é impuro. E Deus falando assim, ei, eu tô te dando, como que eu vou tirar algo impuro? Não vou comer. E ele não comeu, irmão. Ele não comeu, minha irmã. Olha só, pra você ver o que a religião faz com uma pessoa. Bloqueia muitas coisas que Deus quer falar conosco. Por causa de crenças, por causa de doutrinas, né? Então a gente vê, meus amados, que Deus ele é muito mais simples do que a gente imagina. Não precisa de misticismo para você encontrar Deus. Não precisa você ficar pagando promessa para você falar com Deus. Não precisa você ficar andando 50 mil metros para você, né, encontrar Deus, meus amados. É muito simples. O que a palavra de Deus nos ensina para falarmos com Deus? Ei, vai pro teu quarto, fecha a porta, ajoelha lá e conversa com Ele que Ele vai te ouvir. Então, meus amados, você vê que o ser humano, ele começa a dificultar as coisas. O próprio ser humano dificulta as coisas. Onde Deus ele quer ter uma comunhão conosco, é algo muito simples, amém? Então as orações daquele homem foram ouvidas, as esmolas que ele davam para os pobres, o ato de ajuda que ele fazia para o próximo, Deus ouviu, Deus observou, Deus inalou as ofertas que esse homem estava dando. Então isso aqui é uma figura, uma linguagem que eu e você possamos entender, que nossas orações, os nossos atos, quando são fiéis, quando são, íntegra, ela sobe como incenso até a presença do nosso Deus. Então as orações de todos os cristãos sinceros, elas são sim eficazes, porque a palavra de Deus nos garante que muito vale nos seus efeitos as orações dos justos. Então como Pedro aqui entendeu, né, que ele deveria parar com essas condutas. Então, está aqui como um certo Simão, curtidor, ele deu ali, Deus pôs o fim aos preconceitos de Pedro, quando fez permanecer muitos dias ali também junto com aqueles homens, aquelas pessoas que eram gentios, pessoas que não eram judeus, pessoas que seriam convertidas, né? Então, mas como alguém cujo ofício os judeus repudiavam, eles repudiavam, e Pedro entendeu que Deus não trata com parcialidade as pessoas. Deus não faz parcialidade das pessoas, meus amados, não faz. Ele olha para o coração, independente de cor, independente de se você é rico, se você é pobre, se você é inteligente, se você é ignorante, não interessa. Deus olha o teu coração. Se há sinceridade, se há verdade no seu coração, você pode ter certeza que você agrada a Deus, tá bom? Então a gente vê que o fato de ter obedecido ali prontamente as ordens do anjo, aqui é um forte sinal do quanto ele desejava conhecer a verdade. Esse homem queria conhecer a verdade, né? Então a gente vê como essa atitude Cornélio lhe demonstrou, estar sempre aberto para receber a verdade do Evangelho, assim que ouvisse a respeito dele. Então a gente vê que eles andaram por uma boa caminhada. Então imagina só, em torno aí de 48 quilômetros, eles andando a pé. É chão. Então a gente vê, enquanto ali seu anfitrião preparava a refeição do meio-dia, Pedro teve uma visão, né, que viu ali descendo os animais sobre o lençol, e ele recusou para se alimentar, e Deus ali quebrou de uma vez esses preconceitos, para que posterior ia trazer muita dificuldade de expandir o evangelho às pessoas, amém? Então a gente vê que, embora Pedro ele tinha ali escolhido viajar em público com 3 gentios que vieram da parte de Cornélio, ele teve o cuidado de levar consigo 6 irmãos judeus que eram convertidos ao cristianismo. A gente vê isso daí lá na frente também, vamos ler sobre isso, para servirem de testemunhas. Agindo assim, ele teria sempre em dobro o número de testemunhas requerida pela lei. Então, meus amados, eles eram muito, muito cautelosos a respeito da lei, né? Então a gente vê que Deus estava trazendo ali uns ensinamentos para Pedro, que ele tinha que, né, expandir o reino de Deus além dos seus preconceitos, amém? Então a gente vê, meus amados, aqui, ao terminar, a gente está lendo aqui mais para baixo, deixa eu pegar aqui. A gente vê aqui o que aconteceu, Pedro estava com os homens, por isso, quando procurou vir com objeção, perguntar que vocês mandando buscar,
aqui ele já entendeu o propósito do que Deus enviou ele até o Cornélio, e todos eles ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele ficou admirado, pois ele imaginava que era só para os judeus, né, o mistério, e não, aqueles homens que eram gentios também foram cheios do Espírito Santo de Deus e foram batizados. Então, meus amados, aqui ele deixou algo muito, muito importante para mim e para você, né, para que todos nós tenhamos o entendimento. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos, a respeito de Jesus Cristo. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Meus amados, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Eu quero te trazer aqui o real entendimento do que significa vivos e mortos. A palavra de Deus diz que enquanto o Senhor Jesus não voltar para julgar os povos e nações, ainda não será sentenciado à morte. Entende? Porque Jesus venceu a morte não tem mais poder. Hoje uma pessoa que ela falece, uma pessoa que entra em óbito, ela não morreu. Eu estou dizendo no espiritual, ela não está morta, ela simplesmente dorme. Dorme em que sentido? Ou ela está nos seios de Abraão, onde é o paraíso, que a própria palavra de Deus nos diz, lá sobre aquela parábola de Lázaro, né, e o homem rico, está no paraíso, nos seios de Abraão, ou ele está no Hades, no inferno, onde as pessoas estão aguardando o julgamento. Então o que acontece? Quando Jesus vier aqui, julgar os povos, os vivos e os mortos. Os vivos somos nós que estamos aqui em terra ainda, né? E os mortos quando foram sentenciados à morte eterna. Então todos os profetas dão testemunha dele quem? Jesus, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Quem tem poder de perdoar alguém, meus amados? Quem? A palavra de Deus está dizendo claramente, mediante o seu nome. Jesus Cristo, ele é o único que pode perdoar alguém dos seus pecados. O homem não perdoa pecado, porque o homem não tem poder para isso, né? A palavra de Deus está sendo clara, que aquele que crê recebe o perdão. Aquele que crê em Jesus Cristo, se arrepende do mal, ele recebe o perdão, mediante o seu nome. Então, enquanto Pedro ali ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas, que estavam ali junto a ele, e todos, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, porque todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, essa é a palavra de Deus, onde a própria palavra de Deus quebrou todos esses impedimentos das leis, porque Jesus, ele simplificou as coisas. Eles eram muito radicais, as leis, e Jesus, ele disse claramente, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus quebrou todos esses tabus. Jesus modificou a lei, modificou todas as coisas, porque ele trouxe para mim, para você, a nova aliança, a aliança eterna que nós fazemos com Jesus Cristo, para, mediante o seu nome, nós fomos perdoados os pecados e sermos concedidos, em teu reino celestial. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ter tido entendimento. Se você tiver alguma dúvida, pode você escrever nos comentários, pode mandar mensagem no WhatsApp, que tem o link aí na minha página, você pode falar comigo. Então, meus amados, da mesma forma que você está aprendendo, eu estou aprendendo junto com você. Eu sou o primeiro a ouvir, está saindo da minha boca o que o Senhor está trazendo na minha mente, e eu estou ouvindo, e eu estou marcando tudo isso aqui, e eu estou aprendendo juntamente com vocês. Meus amados, a palavra de Deus nos ensina que o povo, ele perece, ele sofre por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver da palavra de Deus, melhor será a tua vida. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra de Deus, mais você buscar na palavra de Deus, mais você vai conhecer a Deus. Lembra de Jó? Quando Jó disse algo muito importante. Antes eu ouvia falar de Deus. Antes eu ouvia falar. Eu também já passei por isso. Antes eu ouvia falar, olha, ciclano, fulano, teve tais experiências, aconteceu isso, Deus fez isso, Deus revelou dessa forma. E eu ficava só no ar assim, nossa, como deve ser isso?
Mesmo eu tido bastante, sabe, desde pequeno eu tive bastante experiência com Deus, mas nada assim tão profundo. Quando eu comecei a me aprofundar, meus amados, quando eu, em minha casa, eu e minha esposa, pisamos na igreja e falamos assim, chega de ficar com um pé aqui, um pé lá, chega de ficar em cima do muro, não. Vamos tomar uma postura, a partir de hoje vamos ser fiéis a Deus em tudo, das pequenas às grandes coisas, em tudo vamos ser fiéis. E meus amados, aí começou a nossa história. Aí começou a história. Tem muito choro, mas meus amados, a gente vive o sobrenatural de Deus. Quem é mais íntimo de mim, né, que está sempre no dia a dia, sabe do que eu estou dizendo. Coisas miraculosas, sabe, que Deus faz. Deus é tão poderoso e Ele quer ter intimidade com o ser humano. Ele quer ter intimidade com o homem, porque Ele criou o homem para isso. Por mais que a aliança foi corrompida lá na origem, lá em Adão e Eva, mas depois de milhares de anos de corrupção, né, dessa aliança corrompida, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para trazer uma nova aliança. E essa aliança, meus amados, é eterna, porque essa aliança não depende do homem, essa aliança é o próprio Jesus Cristo. Então ela é incorruptível, não tem jeito de falhar, não existe. O homem falha, mas Deus não. E todos que entrarem nessa aliança e forem fiéis a Deus, você pode ter a certeza que vai viver o melhor, tanto nessa terra quanto na terra prometida que o Senhor já preparou para nós. Amém? Então, meus amados, essa palavra aqui do centurião Cornélio, Deus trouxe a salvação sobre esta casa. Deus amou o coração daquele homem, mesmo ele sendo gentil, né? Mesmo ele não era judeu, mesmo ele sendo gentil, Deus ouviu as orações daquele homem, Deus se agradou das atitudes daquele homem. Então não é religião que salva ninguém, meus amados. Não é católico que é melhor que cristão, nem cristão que é melhor que católico. Não é. Você entende? Não é a religião. É você servir a Deus fielmente. É você ser fiel a Deus em todos os sentidos. Porque tem muitos cristãos que vai para a igreja e só faz coisas vergonhosas. Quanto tem outras pessoas que vai na católica que tem uma vida mais íntegra do que um cristão. E vice-versa, porque não é a religião que define quem é a pessoa, entende? É o caráter da pessoa e ele ser fiel a Deus e ser íntegro, né, a Deus, e o que ele fala, ele tem que viver. Então, meus amados, a gente sabe, esse é o ensinamento da palavra de Deus, essa é as boas novas, essa é o evangelho. Isso significa o evangelho. É um homem que praticava as velhas coisas, que ao conhecer o Evangelho, ao conhecer as Escrituras, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ele passa a ter uma nova postura, uma nova vida. Ele aceita Jesus como o Senhor da tua vida e Salvador. Ele pronuncia isso diante de testemunhas, porque Jesus ensina isso, que todo aquele que confessar o nome de Jesus diante as pessoas, né, diante a testemunhas, ele confessará esse nome diante de seu Deus, diante de seu Pai. Então, meus amados, assim nós temos que viver, entende? Porque Deus, Ele quebrou esse tabu através de Jesus Cristo, que Ele não faz acepção de pessoas para salvação. Porém, Ele se apresenta a quem busca. Ele revela o sobrenatural para quem é fiel. Então, meus amados, se você quer conhecer Deus de verdade, seja fiel. Quer conhecer Deus no profundo e no íntimo, coisas poderosas, se entrega, sabe? Para de pecar, para de cometer atos ilícitos, para, sabe, de viver uma vida mundana, para de viver uma vida, sabe, assim, duplo sentido. Uma hora você está na igreja, você é santo, você está fora da igreja, só Deus sabe o que você faz, o que você fala, o que você pensa, aonde você vai, onde você frequenta, meus amados. É simples, é o que eu sempre falo, sabe? Em todas as pregações, basicamente nos vídeos que eu faço para vocês, vocês sempre vê eu dizendo essa expressão, Jesus faria. É muito simples. O que Jesus mandaria no WhatsApp para as pessoas? Palavras que condiz as palavras de Deus ou ficava falando um monte de porcaria? Coisas que não edificam ninguém, que não ajudam ninguém. Então é simples. O que Jesus faria? Aonde Jesus frequentava? Um bar? Frequentava o quê? Uma roda de escarnecedores, falando um monte de porcaria, falando de mulher? Então, o que Jesus faria? É simples. Se você está fazendo o que Jesus não faria, você pode ter certeza que está errado. E Deus não está gostando. E você vai ter que pagar preço. Às vezes você quer alguma coisa para tua casa, para tua família, e não está acontecendo. Às vezes é por causa da sua conduta. Por causa da nossa conduta. Então, meu amado, isso tudo que nós fazemos no nosso dia a dia reflete na nossa vida. Por completo. Então, tenha uma vida íntegra, sabe? Seja fiel a Deus.
O que você está aprendendo, o que você está lendo nas Escrituras, pratique. Quer viver o sobrenatural, quer salvar a tua casa, quer uma cura para alguém, um ente querido, um amigo, seja fiel a Deus. Porque quem é fiel a Deus, quem tem uma vida de santidade, meus amados, tem crédito com Deus. Eu aprendi isso com o meu pastor bem desde o início. Quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu sou fiel, o dia que o negócio aperta, meus amados, eu chego pro meu Pai Celestial e falo assim: Pai, apertou o negócio. Olha, eu não tenho escapatória, eu não tenho condições de resolver isso. Resolve por mim. Se eu tenho crédito contigo, meu Pai, faça isso por mim. Meus amados, é incrível. Tantas coisas, tantos milagres que eu já vi a respeito de eu ter crédito com Deus. Então, quanto mais você é fiel, mais você busca em Deus, você pode ter a certeza como Ele ali inalou, como Deus ouviu e aceitou, né, as orações deste homem chamado Cornélio. Assim também Ele ouve as tuas orações se você é fiel. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Eu creio que eu já falei bastante. Se você teve paciência, se você tem fome de Deus e ouve até o final desse áudio, desse vídeo, eu tenho certeza que você é como este homem que tem vontade de aprender ainda mais, de se aprofundar ainda mais, porque quando se trata de Deus, meus amados, a gente fica 1, 2, 10, né, horas e horas e horas conversando e não se cansa, porque a nossa vida é viver a vida de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e você fique na graça e na paz de Jesus Cristo.